Olá, amigo Orives, olá, iniciante. Você que tem aí um Foredom na tua casa, na tua oficina, no teu ateliê. Hoje eu vou ensinar para vocês aqui de um modo bastante resumido, mas de uma forma também bastante direta, a manutenção desse motor aqui. O Foredom dispensa apresentação, é um motor bastante conhecido, é uma máquina cara, porém vale quanto pesa. É um dos melhores motores do mundo, se não o melhor. Por ser caro, então é necessário que a gente sempre esteja fazendo uma manutenção para ele se manter bem. Então vamos lá. A primeira coisa que eu faço com a própria escova da bancada é passar aqui na parte de cima, onde pega mais poeira. Também na parte de baixo. Então geralmente aqui, ó, se você observar o teu aí, ele vai estar com bastante poeira. Para quem tem aí um compressor de ar, é legal você passar um ar nele aqui depois de escovar, porque daí você elimina a poeira que está dentro dele. Como eu não tenho, então vamos fazer o que dá. Depois de tirar o pó aqui, o que eu faço? Eu pego aqui um papel toalha, pode ser um pano. Eu vou borrifar aqui, ó. Eu tô aqui com o meu borrifador. Aqui tem detergente neutro e água. Somente água de filtro, tá? Água filtrada. Eu borrifo aqui no papel toalha, sem exagero, e vou passar aqui. Por que eu borrifo aqui no papel? Porque se você umedecer ele direto aqui no motor, aplicar o spray direto no motor, pode acontecer de acumular água dentro do motor e na hora que você ligar vai dar um curto. Você vai perder o teu motor. Bom, o meu aqui, como essa alça dele aqui, ela tá um pouquinho oxidada, ela tá começando a querer oxidar, essa eu vou retirar e passar uma tinta, passar um spray. Então o que eu faço? Pego aqui esse parafuso que também está um pouquinho oxidado, porém esse motor aqui já tem uns 8 anos pelo menos. Viro para o outro lado. O próximo passo aqui da nossa manutenção é verificar o carvão. O carvão dele fica aqui desse lado aqui, nesse orifício preto. No meu caso aqui, eu uso essa serra aqui, ó. Isso aqui é serra de pedreiro cortada, que eu uso como suporte de lixa. Então eu uso aqui essa parte arredondada, bem aqui, ó. Deixo aqui do lado. Tá aqui o carvão, ainda tá legal. O outro lado também vai estar igual, com certeza. Olha aí, mesma coisa, mesmo tamanho. Então esse aqui, como a gente sabe que está bem, podemos devolvê-lo aqui. Aqui tem o jeito certo para encaixar. Ele dá um pouquinho de trabalho, às vezes não. Botamos aqui com calma e jeito. Bom, agora vamos aqui então. Eu tive que pegar uma chave inglesa, coloquei um papelão aqui para não estragar, tá? Porque ele é bem duro e esse aqui você vai desatarrachar no sentido horário, tá? O meu, como já está solto aqui, então é só... Aqui nós giramos. Também aqui uma fenda comum. Aqui o sentido normal, tá? Sentido anti-horário. E uma dica importante. Retire esse parafuso aqui. Tira ele fora mesmo. Cuidado para não perder, né? Porque se você perder, tá lascado. Porque se você simplesmente
desrosqueá-lo e deixar ele aqui no lugar, tá? O que vai acontecer? Se você simplesmente deixar ele aqui um pouco saliente e ele entrar aqui para dentro dessa capa, ele vai enroscar aqui de uma forma que você não tem noção, tá? Experiência própria, você não tem noção. É muito difícil de tirar depois. Então tira ele fora, conserva ele em algum lugar. Eu vou até arrumar aqui um recipiente para colocá-lo. Vou colocar esse parafuso aqui também. Deixa ele de lado ali. E aqui eu vou retirar o cabo, ó. Tirar ele inteiro aqui por enquanto, tá? Depois a gente volta com ele. O meu motor aqui, diferente do vídeo gringo que tem aí, é um vídeo americano da Melissa, onde ela ensina a fazer manutenção. Eu tô desmontando o meu justamente por isso, porque eu senti que esse rolamento dele aqui, ele tá fazendo aquele barulho seco, que o rolamento tá seco, tá sem nenhuma lubrificação. Então isso estava me incomodando bastante. Então aqui é muito simples. Nós vamos pegar agora uma chave Phillips e vamos retirar esses 4 parafusos aqui, ó. Sai bem fácil. Colocamos aqui para não perder. Isso aqui também a gente pode colocar aqui por enquanto. Aqui vocês notam que tem aqui, essa aqui é uma espécie de uma arruela de pressão. Vamos tirá-la daqui também, colocar ali. E aqui já aparece o rolamento. Nota-se aqui que ele está calçado aqui, bem calçado com silicone. Então não precisa fazer nada, tá? A única coisa que a gente vai ter que fazer aqui, ele é blindado. Porém, se você passar a graxa aqui, eu não recomendo passar óleo aqui, porque o óleo ele vai acabar escorrendo, né? Escorrendo, pode escorrer dentro do motor, causar um curto-circuito. Então o que eu faço? Eu coloco ele por fora aqui mesmo. E faço isso aqui. Pegar aqui essa minha ferramenta aqui. O que acontece? Isso aqui, conforme você for usando, ela vai derreter. Agora, infelizmente, esse rolamento de cima aqui, eu não vou abrir o motor para mexer. Até porque eu percebi aqui que o barulho que ele estava fazendo já parou. Que era aquele barulho seco. E até para poupar o motor, né, de repente eu não consigo montar do mesmo jeito. E enfim, então eu não vou abrir, tá? Esse aqui, deixa ele aqui. Se eu achar necessário futuramente, aí eu mando na manutenção para não ter nenhum risco. Porque não dá para brincar com uma máquina cara dessa, né? Então, deixa quieto. Se ele não está fazendo nenhum barulho estranho, fica como está. Até porque, depois que você abre esses parafusos aqui, que prendem a carcaça, ele é bem difícil de abrir, tá? Eu acredito que tenha que forçar aqui para abrir, né? Forçar aqui aqui não, forçar aqui, ó, na emenda. Mas eu realmente não vou fazer isso. O meu problema aqui tá resolvido. Bom, então aqui a gente vai reservar o motor. Aqui eu tenho o cabo. Esse meu cabo ainda é original. No caso aqui é a capa, né, e o cabo. Tem essa parte aqui,
que é o acabamento aqui o encaixe, né? Eu vou puxar aqui. Pessoal, esse cabo aqui agora eu vou colocar, ó, querosene. Esse nosso amigo aqui, caso ele tenha graxa ali dentro, simplesmente pega aqui o papel toalha. Vamos fazendo isso aqui, ó. Ó. Essa capa aqui, pessoal, eu não aconselho a mergulhar em querosene ou óleo diesel, ou seja o que for, tá? Porque eu não sei a reação desse plástico aqui, qual que vai ser. O plástico, borracha, essa borracha externa aqui. Então, passa apenas um pano ou um papel toalha pro lado de fora. O meu aqui, o que que eu costumo fazer? Vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui um cabo de aço de bicicleta. O que que eu faço? Eu dobro aqui o cabo de aço. Dobro a ponta aqui mais uma vez. Entenderam? Aqui, aqui e aqui. Ó, pego aqui o meu barbante. Aqui eu retiro o meu barbante. Agora nessa ponta aqui, ó, o que que eu faço? Sem deixar ela escapar daqui, obviamente, né? Eu dou um nó, testo aqui, vamos ver. Mais um, bem junto assim, ó. Aí, agora eu puxo. Vou virar desse lado aqui. Muito bem aqui. Vamos puxar de novo. Só toma cuidado para não travar dentro, tá? Porque isso aqui, se tiver alguma pelota de graxa ou alguma outra formação dentro do cabo aqui, você vai puxar com isso aqui, tá? É só isso. Pode ser barbante, pode ser uma tira de pano, mas tem que ser algo que entre e saia, né? Senão, aí não vai adiantar nada, vai ser prejuízo. Então a nossa capa aqui já tá limpa. Vamos deixar ela aqui de lado. Pessoal, a caneta aqui, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui uma pinça de ponta fina, algodão, vou enrolar assim. Posso molhar isso aqui no querosene de repente e fazer isso aqui, ó. Porque aqui o que que tá acumulado aqui? Graxa e ouro ou prata. Por que o querosene? Porque o querosene vai evaporar, ele não vai ficar aqui melecando tudo aqui. Aqui na parte de trás, o que que eu faço? Molho um pouquinho no querosene, usando uma pinça fina. Se você quiser abrir a caneta aqui, para facilitar na limpeza, é melhor. Se a sua caneta estiver muito suja, aí eu recomendo você a fazer esse processo aí, deixar ela repousar no querosene e tal, para sair toda a sujeira de dentro, deixa ela secar, enfim. A minha aqui, como ela tá bem conservada e bem limpa, eu vou evitar até de abrir aqui, porque isso aqui tem caneta que você abre fácil. A minha tá impossível de abrir aqui, tá? Eu acho desnecessário colocar no querosene, fazer uma limpeza mais profunda. Eu tenho esse óleo aqui, isso aqui é WD-40. Só que aconteceu um acidente com a lata e eu acabei transferindo aqui. Por que eu recomendo esse óleo mais fino aqui para caneta? Porque esse óleo ele não vai ficar emprastando aqui junto com o pó do ouro, com o pó da prata, tá? A lubrificação da caneta aqui, como que eu faço? E faço isso aqui, ó. Coloco aqui no mandril. Vou girar. Coloco um pouco também aqui nas castanhas. Castanhas são essas três partes aqui, tá?
tiro o excesso aqui com um pano. Agora eu venho bem aqui, ó, bem do ladinho aqui, ó, entre esse alumínio aqui da capa e o mandril, e coloco aqui, ó, porque ele vai descer e vai chegar lá no rolamento. O certo é deixar ele um pouco assim, nessa posição aqui vertical. Bom, depois de um certo tempo aqui na posição vertical, dando uma viradinha de vez em quando, daí a gente vai fazer o inverso. Vamos pegar aqui, ó, e colocar o nosso olhinho super fino aqui dentro. Aqui já dá para enxergar o rolamento lá dentro, então você deita a caneta assim, nessa posição aqui, e coloca aqui, ó. Bom, caneta lubrificada. Eu tenho aqui o meu martelete. Como nós vamos lubrificar o martelete? O meu aqui é o flexível. Eu só vou tirar o excesso aqui de graxa. Nessa parte aqui, nós temos um furo aqui. Bem aqui. Você vai pegar um óleo fino e pingar. Aqui também ele tem um outro furo. Nessa parte aqui. Mesma coisa. Coloco uma porçãozinha de óleo ali, sem exagero. Limpo o excesso. E tá lubrificado. Isso aqui nós já podemos guardar. Aqui eu já coloquei essa parte aqui. Já apertei os parafusos, sem exagero. O meu cabo aqui eu deixei no sol durante algumas horas, para ele secar bem o querosene. É muito importante fazer isso. Aqui no eixo tem um rebaixo. Então é nesse rebaixo aqui que o parafuso vai travar o cabo. Empurra até o final. E aperta. Sem exagero também. Agora eu pego a graxa aqui. Como já fiz em outro vídeo aí. Eu passo até a metade aqui, ó, no máximo 60%. A ponta aqui eu não passo. Por quê? Porque no dia a dia essa graxa aqui ela vai ser empurrada para baixo. Esse cabo ele tem essa mola aqui em volta dele, então é só ir girando um pouco a mola e passando, ó. Agora nós vamos pegar esse encaixe aqui. Aperto anti-horário. Aqui eu vou apertar somente com a mão. Pronto, sem forçar. Isso é plástico, se forçar quebra. Agora eu vou encaixar aqui o cabo dentro da capa. Encaixo até o final. Encaixado até o final, eu aperto. Aqui a alça do motor, né, onde ele fica suspenso, e o parafuso que era preto. Agora sim. Outro lado. Isso aqui é uma borracha que eu coloquei aqui para não desgastar, porque esse motor, mesmo no suporte, ele vai ficar o tempo todo fazendo isso aqui, né? Agora que nós já podemos encaixar a caneta, encaixo aqui, o motor tá ok. Pessoal, uma última dica aqui com relação ao Foredom é sobre as ponteiras aqui, os martelos, caso você tenha esse jogo aqui, ou mesmo da ponteira que vem originalmente junto com o martelete. Que você pode fazer isso aqui, ó, para melhorar. Essa ponteira aqui, ó, eu vou pegar a lixa e vou passar na superfície. Vou tirar aquela tinta preta. Eu vou quebrar a quina aqui e aqui, ó, tá? Tanto desse lado quanto desse lado. Desse e desse. Essa quina viva que ele tem aqui, ó. Entenderam? Aqui, ó, onde ele fica meio cortante, eu vou dar uma arredondada. Depois, com a lixa 1200,
Eu vou fazer isso aqui, ó. Agora, com um feltro aqui montado no Andril, eu vou usar aqui a pasta CP50 do Mestre Carlos. Eu vou pegar essa borrachinha aqui, eu vou deixar o nome aí, porque o nome dela é impronunciável por um caipira. Pessoal, olha só. O que que acontece? Isso aqui, na hora que você for martelar aquela cravação de cabochão, cara, isso aqui vai ficar espetacular, tá? Então, não são todas as pontas que dá pra fazer isso, né? Mas algumas dão. Como essa arredondada aqui, por exemplo, já dá pra fazer. E eu espero que vocês tenham gostado aí. Então, quem tiver o Foredom aí, seja americano, seja chinês, seja asiático, faça isso de vez em quando, para você ter a máquina aí por muito tempo. Beleza, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus.